E aí, galera, chegou mais um dia do Papo de Presidente. E pensa num cara extremamente entusiasmado, né? Aqui estamos em casa, fazendo a partir de casa nosso negócio, nesse momento de desafios mundiais, onde está todo mundo em casa, inclusive você, espero que esteja na sua casa para assistir. E eu tenho a oportunidade e a felicidade de ter hoje um grande amigo meu para bater um papo com vocês. E ele também está em casa para conversar com a gente agora. Ele faz parte do nosso time, uma história espetacular, um grande ser humano, diretamente da Grande São Paulo, membro da equipe de milionários da Herbalife. Ivo Pereira, bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia. Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? De casa também, né? Do jeito que tem que ser. Show de bola com você hoje, Marcelo. Um prazer imenso poder compartilhar algumas informações. Top, top. A gente está muito feliz por você ter aceitado o convite, né? Acredito que esse é um momento de grandes desafios para a humanidade, porque tudo começa com o medo, né, que a gente tem, que nos trava, né? E muita gente está agora aqui, de repente, começando um negócio e já veio esse coronavírus. Tem gente que já estava com seu negócio estabelecido, tem seus aluguéis, de repente veio tudo isso. E eu sei que você é um cara que tem uma grande especialidade, que é trabalhar com o mundo digital. E essa conversa para trabalhar com o mundo digital é a conversa ideal para esse momento aqui, né? Lógico, antes da gente entrar nesse assunto, que é o mundo digital, quero conhecer você, meu amigo. Conta pra gente aí. Quem que é o Ivo Pereira? De onde vem? Por onde? O que come? O que faz? Vamos lá, Miguel. Rebenta aí. Maravilha. Bom, gente, eu não nasci na Herbalife, né? Sou apaixonado por tecnologia e me apaixonei por pessoas. Minha história começou logo cedo, minha paixão por computadores. E na época que não existia internet, não existia WhatsApp, não existia nada dessas coisas, dessas tecnologias. Mas quando começaram a surgir os primeiros PCs. E aí foi uma paixão, eu busquei isso, me desenvolvi nisso, fui estudar. E aí, passando a linha do tempo rápido, e eu fui ter esse primeiro contato com a internet na faculdade, né, na época onde a gente tinha muita dificuldade de conexão. Hoje é tudo maravilhoso. Gente, hoje a gente tem muito recurso que a gente nem sonhava que a gente ia ter. E na faculdade, inclusive, conheci a Silvana, né? Ela também fez análise de sistemas comigo. Aí a gente acabou casando. Abrimos nossa empresa, né, de marketing, de tecnologia, e foram 14 anos trabalhando juntos, e em home office, né? Na verdade, a gente tinha o nosso escritório já, e a gente acompanhou todo esse desenvolvimento da tecnologia, né? Assim, foram muitos altos e baixos, né? Como empreendedores, né, a gente teve altos e baixos, isso é normal, isso faz parte do negócio. A gente quebrou 2 vezes, né, Uau. nesse processo todo, é normal, e se reinventou, né? Então, quando a gente teve essas dificuldades no caminho, a gente achava que não tinha saída, mas realmente a gente acabou superando e aprendendo mais, né? E aí a gente acabou tendo contato com a Herbalife, e aí Então, deixa eu começou. fazer uma pergunta aqui antes de você falar da Herbalife. Então, quer dizer que a faculdade te apresentou seus dois amores, É a verdade. internet e a patroa, e a Silvana, que top, hein? Exatamente, exatamente. E foi bem interessante, porque ela nem gostava muito de tecnologia, acho que é porque tinha que ser, né? E ela não desenvolveu nada na área, né? A área dela é marketing, ela é excelente para criação, mas acho que foi para casar mesmo, né? Não teve jeito. Que legal. E nessa época, então, vocês tiveram um negócio próprio, tiveram empresas e nesse segmento. A gente resolveu empreender, né? Na verdade, a Silvana começou. Eu tinha um emprego, era muito bem remunerado, né? Desde muito jovem, eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu fiz. Então, eu me tornei um gestor de tecnologia. Eu era gerente da empresa aos 23 anos, né? Eu cuidava toda a parte de infraestrutura da empresa, só que não estava feliz, né? Olha que interessante, ganhava muito bem, hoje, na época, quando eu saí da empresa, imagina que naquela época a gente está falando aí de mais de 20 anos,
meu salário ia para R$ 5.000, né? 20 anos Uau. atrás. Então, era muito dinheiro. Tipo Só que, 30, quase 30 mil hoje, talvez. exatamente, ganhava muito bem, né? O pessoal de tecnologia ganhava muito bem antes. E a Silvana, ela começou a empreender pequenininho, né? Iniciou um negócio e aí eu falei, vou começar a trabalhar com você. E é uma coisa interessante porque eu larguei uma coisa que era certa para começar um negócio do zero sem nenhum centavo. Ela falou que eu estava maluco de fazer isso, mas eu queria empreender, né? Porque na vida não é só dinheiro, a gente tem que estar feliz com o que está fazendo. E eu não estava muito feliz naquela empresa. E desde então nunca mais tive um trabalho registrado, né? A partir daí foi sempre empreendendo, né? E aí a gente começou essa empresa do zero e eu comecei a trabalhar com internet aí. Nesse momento começou a ter o boom, começaram a surgir os primeiros sites, a gente ainda fazia conexão de escada. Naquela época, com certeza tem muita gente aí que nem sabe o que é isso, né? A gente tinha que usar a linha telefônica para fazer uma conexão, fazer uns barulhos estranhos. E aí eu comecei a aprender a fazer o site, coisa que eu não sabia fazer. Então imagina que não tinha curso, não tinha nada. Tinha uma galera na Universidade Federal de Recife que começou a dar umas aulinhas, eram coisas muito simples e a gente começou do nada. Ou seja, é como se eu estivesse entrando na Herbalife hoje, não sei nada de Herbalife, mas com muita vontade para desenvolver. E assim a gente cresceu e se desenvolveu com essa empresa. E durante 14 anos, a gente seguiu essa linha aí de empresários. Tivemos muitos funcionários, né? A gente cresceu, só que a gente viu que também crescer e ter funcionário não era um bom negócio. E a gente também depois reduziu e ficamos só nós dois. E aí vieram as crises que a gente passou por esses anos, porque a vida é cíclica, né? Sempre vai ter altos e baixos. A gente tem que estar preparado para todas as situações. A Isso gente aí. passou e ficou mais forte. Então, é basicamente isso, a nossa história de trabalho aí, antes da Herbalife, né? Top. E quais foram as principais lições desse momento na sua vida que vocês aprenderam? Olha, foi muito desafiador, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente acha que não tem saída, né? Quando você está no fundo do poço, você acha que não tem solução. E na primeira vez foi assim extremamente desafiador. A gente teve muitos problemas, não pagava as contas, né? Enfim, não via saída. E aí você olha para a conta, vê tudo vermelho, e você acha que acabou o mundo, que sumiu todo mundo, quer responsabilizar todo mundo e não é. E a grande lição é que as dificuldades elas existem para fortalecer. E aí a gente arregaçou a manga, começou a procurar cliente de novo, começou a falar com muita gente. Não tem muita diferença do nosso trabalho da Herbalife. Nós também tínhamos clientes, né? E nossos clientes eram clientes maiores, né? É muito mais, vamos dizer assim, mais difícil vender o produto que a gente tinha, o serviço que a gente tinha. Mas a gente começou a ir atrás, falar com pessoas. A gente entendeu que o número mudou, né? Antes a gente falava com X para ter um resultado. E a grande lição é que no momento de dificuldade, um X não resolve. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se superar, se reinventar, e a gente foi para 3x, para 5x, 10x, e em 1 ano e meio a gente voltou à situação que a gente estava, com muito Uau. aprendizado, muito mais forte, muito mais maduro, né? E melhorou o nosso negócio, inclusive. Essa foi a parte boa. Então, o maior ensinamento é, tem tempo para passar, tem aprendizado para aprender. A gente só precisa estar disposto a sair logo e buscar alternativa, né? Então, durante um período a gente ficou chorando. Esse período não ajudou, né? Na hora que a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa, aí começou a mudar e a gente cresceu de novo. Top, top demais. Nossa, inspirador, Ivo. Que legal. E você falou de conceitos interessantes, porque isso vale para tudo, né? Eu acredito que tem aquela máxima, né? Que enquanto uns choram, outros vêm de lenço. E, na verdade, a gente tem hoje um mundo de possibilidades. Todo desafio que a gente tem, ou toda crise, ou toda dificuldade, faz a gente refletir, leva a gente à reflexão para entender assim, tá, se eu tivesse posicionado de maneira diferente no mercado, será que isso estaria acontecendo, né? Eu estava preparado já, organizado, porque eu tenho o plano A, o plano B e o plano C para executar uma tarefa. Pensa no filme Missão Impossível, né? Eu adoro esse filme. E o cara faz cada coisa. Eu lembro de um que ele desce lá do telhado, assim, numa vidraça gigante. E eu não posso que ele não faria isso normalmente, mas teve que ir para esse plano, né? Então, nesses momentos,
aí vem a criatividade, aí vem até mesmo com quem a gente anda, né, Ivo? Porque as pessoas que a gente anda vai influenciar a gente a ficar olhando na televisão, os canais que falam besteira, conflitos governamentais e não sei o quê, e tem a galera que está focada em montar estratégia, né? Que eu tive a oportunidade de conversar com grandes empresários que eles cresceram nas crises, porque eles estavam prontos para a crise e viram oportunidades, né? E tem uma questão também, Marcel, que a gente não estava preparado para ser empresário. A gente não estava preparado para ter negócio. A gente não tinha educação financeira, a gente não tinha uma rotina comercial definida, a gente se acomodou, na verdade. Né? Então, o nosso maior Fez erro... uns clientes, começou a ganhar lucro ali e falou, bom, tô empresário de sucesso. Exatamente, a gente ganhava muito bem, estava confortável e a gente negligenciou algumas coisas que eram importantes, principalmente a questão financeira. Né? Hoje seria equivalente ao nosso negócio não cuidar do estoque, não ter uma reserva. Então, quando vem o problema, quando vem o desafio, não é que a situação é ruim. Na verdade, ela é ruim, mas a gente precisa aprender e estar preparado para passar pelos invernos. Né? Porque desde que o mundo é mundo, aí eu li um livro, né, nessa época, depois, na segunda situação, que era Vendas em Tempo de Crise. E esse livro foi muito legal, porque ele tem tudo a ver com o nosso momento, com o momento que o Brasil passou nos últimos anos, que a pessoa que escreveu o livro, ela fala assim, nos últimos 100 anos, eu não lembro exatamente o número, tá? Mas ele fala, nós tivemos tantas situações de queda e tantas situações de crescimento. E o mais incrível é que as de crescimento eram muito mais do que as de crise. Só que a gente só olha para a coisa quando ela está ruim. Quando ela está indo bem, a gente acaba não vendo, né? Mas o que a gente aprendeu com isso também? Que a gente não estava preparado. E que essa dificuldade que a gente passou, ela veio para ensinar a gente que tinha coisas que a gente precisava saber. Show. Isso aí. Reinventar sempre. Evoluir. A música é evoluir, né? Não é? E, bom, e conta assim, aí você chegou na Herbalife e tal, completamente aberto, já adorou os treinamentos, gostou das nossas dancinhas, né? E já se entusiasmou, falou, é isso que eu queria, já subiu na cadeira. Como é que é? Conta aí como é que foi esse começo. Não, você imagina assim, um cara de TI que era meio ogro, era eu. Eu não tinha paciência com nada. Eu cheguei totalmente despreparado para a Herbalife. Eu vou até contar uma situação que foi interessante. Depois eu volto para explicar o começo. Eu lembro que o Rogério estava junto, um churrasco que você organizou, era um evento. Nesse evento, inclusive, foi quando a Held e Jürgen, eles tinham acabado de se qualificar Get, né? Ah, E o churrasco, eu estava lá na fila, queria comer o churrasco, e aí acabou a carne. Né? Eu não sei o que aconteceu, na sua vez. um pouquinho antes. Cara que ficou bravo, ficou revoltado. Aí o Rogério lá, com todo aquele jeitinho dele, não, mas deu algum problema? Não deu problema nada, eu paguei, eu tenho que ter e tal. Ou seja, olha como que era a atitude, né? De não compreender que poderia ter acontecido um problema. Então, assim, eu não tinha paciência e isso é desafiador, né? Então, o Rogério fala que a gente chega meio carvão para a Herbalife, né? Eu não cheguei ao carvão, ainda era pedra, tinha que virar carvão ainda. Mas assim, eu nunca pensei em trabalhar com a Herbalife. Na verdade, eu conheci através do Anselmo e da Cláudia. Né? O Anselmo é um amigo pessoal de muitos anos. Ele é advogado, ela é dentista. A gente não entendeu nada. O que um advogado e um dentista está fazendo com esse negócio aí? Nem sabia o que era. A Herbalife, para a gente, era alguma coisa de ervas que a gente via o adesivo no carro. Só isso. Era a única coisa que eu sabia de Herbalife. Até Uau. então, não tinha ouvido nada. E eu lembro do Anselmo falando dos royalties e dos ganhos, entrou aqui e saiu aqui. Ou seja, estava totalmente fechado. Né? E quantas pessoas que a gente fala que estão fechadas, a gente desiste dessas pessoas. Ele poderia ter desistido de mim, só que não desistiu, foi inteligente. Então ele começou a tomar aquela água suja, né? A gente falava que era água suja, que é o nosso chá maravilhoso. Aqui, ó. Um brinde de água suja aqui, ó. Aqui. E aí a gente começou a ver o resultado deles. Então, o resultado foi uma coisa que começou a fazer a diferença. Porque a gente começou a ver eles emagrecer. O Anselmo tinha um barrigão que era a coisa medonha. Né? Quem vê o antes do antes dele mesmo, daquela época, era assustador. Então, a gente começou a ver isso. E na época, ele queria achar um jeito de me colocar no negócio. Né? E ele foi muito inteligente.
Ele chegou assim, vamos montar um site, vamos vender pela internet, porque era a minha expertise, né? Eu falei, não, eu monto site para você, mas eu não quero saber desse negócio. Ou seja, eu não estava aberto. Como muitas pessoas não estão abertas, inclusive nós vamos encontrar gente no mercado hoje precisando que não vão estar abertas. Então a gente tem que ser inteligente nessa abordagem dessas pessoas. Está cheio de Ivo aí fora, né? Está cheio de milionário, está cheio de presidente. E aí, nessa história eu acabei me cadastrando porque eu achei que era importante para ele, foi desse jeito. E esse kit ficou no armário de maio de 2012 até agosto de 2012, guardadinho lá. A gente não consumiu, o shake ficou dentro da caixinha, a gente não fez nada até então. Então a gente ficou só observando, né? Quer fazer alguma pergunta ou continuo com a história? Não, tá top demais. E aí? Maravilha. E assim, a gente comia muito mal, gente. Então imagina, até fazendo um paralelo com hoje. Hoje as pessoas estão em casa fazendo home office. Vocês acham que elas estão comendo bem ou estão comendo mal? Tá comendo mal, tá comendo tudo, na verdade. Lixo. E a gente tinha uma alimentação péssima porque a gente trabalhava demais. Ou seja, trabalhava excessivamente, trabalhava final de semana. A gente ganhava bem, mas não tinha vida, né? E a hora de comer era assim, o que tem para comer? Fazia miojo, a gente comia muito miojo, comia muita porcaria, era tudo que era rápido, né? Era tudo fast food. Ou seja, já era para eu ter infartado se eu tivesse com os mesmos hábitos antes de conhecer a Herbalife. Com certeza eu já teria tido um troço, né? Por quê? Porque eu tenho uma hereditariedade de problema coronário, né? Minha mãe é diabética, minha mãe teve AVC, a mãe dela teve AVC, ou seja, se eu continuasse naquele caminho, eu também teria um AVC. Então, a Herbalife já foi uma salvação na nossa vida por conta disso, né? De mudar os hábitos. E então comia muito mal e um dia acabou o miojo e aí eu decidi tomar o shake, né? Eu falei, bom, o que tem? Tem esse negócio aqui, deixa eu tomar. E aí foi amor à primeira vista, eu me apaixonei pelo sabor de shake. Então, gente, faz shake para as pessoas, porque o pecado do Anselmo foi não ter me dado um shake antes, né? Talvez se E, gente, shake de shakeira mesmo, na verdade eu bati no copo, tomei, e eu gostei muito e comecei a tomar. Em uma semana, eu nem mudei hábitos, gente, eu só comecei a tomar o shake, eu incluí o shake na minha rotina, eu eliminei 5 quilos, a Silvana ficou assustada, porque foi um resultado bem interessante. Nessa época ela estava fazendo uma consultoria fora, e no final de semana eu estava de bermudão, ela falou, meu Deus, o que está acontecendo com você? Você está emagrecendo, o que está acontecendo? Eu falei, estou tomando aquele negócio lá da Herbalife. Ela falou, nossa, eu preciso tomar isso. E aí começou a nossa história. Então, com o resultado, imagina, você coloca uma pessoa no desafio, uma pessoa que não acredita, você fala, cara, me dá uma oportunidade. A gente vai ter um desafio, participa para você me dar a sua opinião. Né? Então, assim, a gente tem que ser inteligente, porque não é só falar, cara, vai ter um desafio, vamos participar, ou você jogar uma mensagem, esperar que as pessoas respondam. Não, a gente tem que ter inteligência. E é o assunto de hoje, né? A gente falar disso. Então, É que cada ser humano é de um jeito, né? E a gente vai conseguir conquistar alguns porque eles querem, outros porque precisam, outros que querem só para te ajudar, né? E aí a gente entender como pescar cada pessoa. E aí? Aí vocês começaram. Aí o que aconteceu? Eles sempre tiveram presentes, isso é muito importante, então a gente tem como fazer isso na mídia, a gente vai falar disso hoje. Eles sempre estiveram presentes, então eles subiam, vinham aqui no apartamento, falavam com a gente, sempre usando a marca. Esse foi um grande diferencial, sempre usando a marca e mostrando o resultado. Então você pega um desafio aí de 21 dias e mostra um resultado novo, isso vai impactar, com certeza. Só que você tem que estar presente na vida das pessoas. Você precisa mostrar. Então, eles mostraram o resultado. E aí, a gente acabou... Grande lição, hein, Ivo? Porque você é o cara que não acreditava no produto, mas cada vez que você vê seu patrocinador vindo conversar com você, ele está melhor. Tá Então, vai melhor. abrir as portas para falar, opa, a filosofia de vida desse cara faz sentido para mim, né? É coisa diferente. Melhor, sempre bem-humorado, né? Isso faz diferença, nunca reclamando da vida, da situação, de nada. E sempre procurando me levar para o próximo passo. Então, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de uma qualificação de supervisão, que tinha na época, e ele me ofereceu uma oportunidade de aumentar o meu desconto. E às vezes a gente não fala isso para o cliente, a gente não fala isso para o nosso consultor. Aí ele falou, olha, você pode qualificar um supervisor com a gente e você vai ter desconto de 50%. Falou a palavra mágica, né?
50%, porque a gente já estava gostando dos produtos, já tinha incluído na nossa rotina, já estava consumindo, né, naturalmente. E aí ele falou isso, eu falei, legal, o que precisa fazer? Precisa comprar a pontuação. A gente comprou a pontuação e se qualificou supervisor para consumo ainda. Até então não tinha ainda visualizado o negócio. Então, às vezes, o seu cliente não visualizou o negócio. Primeiro você venceu a primeira barreira de usar o produto, com seu exemplo, com o desafio, mostrando o resultado, estando presente, mostrando a marca, mostrando que você está feliz, que é o que aconteceu comigo. Depois, dando oportunidades e dicas para aumentar o desconto. Então, legal. Então, veio a oportunidade. Se eu não tivesse falado, não teria virado supervisor. E foi isso que fez a gente ir para um STS, para um evento. Aí, no momento, ele falou, agora vocês são supervisores. E vai ter o reconhecimento. Gente, guarde essa palavra, reconhecimento. Vai ter um reconhecimento de vocês no STS. Mas o que é STS? Né? E STS, naquela época, gente, o evento para participar era no final de semana. Eu lembro que o Emílio era milionário, né? O Emílio era milionário, o Marcelo não era 15K ainda. E aí ele falou, não, final de semana no hotel. E aí acho que era R$ 400 na Ou época, seja, né? vocês foram para ser reconhecidos. Exatamente, a gente foi para ser reconhecido, só para isso. Né? Uau. Mas assim, como ele falou que ia ser explicado o que era Herbalife e tudo mais, para entender, aí eu falei para a Sil, Sil, porque nessa época estava acontecendo olha que interessante, antes de falar do STS, estava acontecendo uma coisa bem legal, que as pessoas começaram a perceber o nosso resultado. E elas começaram a perguntar, as amigas da Silvana falaram, o que você está fazendo que você está emagrecendo? A Silvana mostrava que estava ficando folgada lá a calça, e as amigas começaram a perguntar, ela falou, estou tomando Herbalife. Eu falei, puxa, que legal, eu quero. Ela falou, eu tenho. E a Silvana começou a vender os nossos produtos. Eu acho que ela já nasceu Habib, né? Meio comercial, assim. E aí ela comecei a ficar preocupado, porque eu vi os nossos produtos saindo de casa, né? E aí veio aquela luz, quando calhou das pessoas começarem a pedir para a gente e de ter a oportunidade de ir no STS, eu falei, Sil, vamos conhecer essa oportunidade? Vamos conhecer esse negócio? Né? Ela não queria, ela estava totalmente avessa, né? Japonês já é mais difícil de convencer, e aí ela acabou indo meio que contra a vontade dela, mas foi, né? E ela odiou o STS, ela odiou o evento, né? Então, se Estava você... acostumado, né, com aquele perfil de evento. Ô, Ivo, me Não, conta uma coisa aqui, né? Vocês foram, conheceram as histórias e decidiram começar o negócio. De cara, como é que foi esse começo de vocês? Eu lembro que vocês já logo se qualificaram como supervisor e no mesmo mês já se qualificaram também como equipe mundial, né? Tinha um treinamento e vocês acabaram se qualificando, compraram um estoque grande de produtos, ou seja, vocês não compraram 1.000 pontos para começar, nem 500 pontos, assim, né? Foi 4, depois mais 10, eu lembro, né? Que vocês compraram um lote grande de produtos, né? Foi até exato. um caso bem atípico do normal, né? De tanta Posso visão que vocês tiveram. Hã? Posso contar a conversa com você? Conta brevemente aí, vamos embora. Pode, vamos lá. Então, assim, a gente foi para o evento, né? A gente queria curtir o hotel, na verdade, também, né? E essa parte era interessante, a gente acabou não curtindo o hotel. Na verdade, a gente queria até, vou contar um segredo aqui, a gente queria até assistir treinamento que a gente não estava qualificado, de curiosidade. Mas tiraram a gente da sala, eu fiquei triste, mas tudo bem. Né? Ah, vocês não estão qualificados para esse evento, né? Parece bobagem, né? Um treinamento, mas isso faz diferença. A gente queria estar. Eu gostei de tudo que eu vi. A Sil não gostou ainda, ela estava com o pé atrás. Agora teve uma coisa que fez total diferença, que é uma coisa chamada promoção. E toda hora falava de um treinamento, de um workshop para supervisores que ia ter com tal de Vinícius Copo Júnior na outra semana. Mas falaram tanto que eu achei que se eu não comprasse aquele negócio, a gente ia morrer, tinha que comprar. Aí eu falei, se você já comprou ela o quê? Os convites para a semana que vem? E aí começou a história. E nesse processo a gente começou a buscar informação. Então hoje o time é muito privilegiado. Gente, esse curso de coach, esse monte de informação que a gente tem, na época ainda a gente não tinha essa facilidade, não tinha a internet. E a gente ficou sabendo que tinha um evento tinha que ter uma qualificação que era equipe mundial. E aí a gente como a gente decidiu começar, na verdade mais eu, a gente queria começar já com o pé direito, sério, para entrar não é para brincar, já que a gente vai fazer, vamos fazer direito, né? E aí tinha um evento que ia ter,
e a gente queria participar, só que para participar tinha que ter um nível, e para ter esse nível só tinha uma qualificação, então tinha que comprar 10.000 pontos de produtos. E aí eu fiquei sabendo que o Marcel era o nosso presidente, eu fui perguntar para ele se eu comprava ou não. Aí o Marcel, ele não falou, ele falou, não disse nem sim nem não, a gente acabou decidindo, comprou e foi para esse evento. E aí, desse evento, a gente decidiu abrir o nosso espaço de vida saudável e aí começou uma história de sucesso. Ah, Foi que muito top. bom. Ivo, deixa eu fazer um parênteses que eu lembro que aconteceu um fato nesse momento. Pensa que vocês compraram, gente, você que está assistindo agora, eles compraram aí mais de 10.000 pontos, porque tinha umas qualificações de treinamento de liderança. Então, eles foram para o treinamento de supervisor e depois eles já foram para o treinamento de liderança. Então, imagina você ter na sua casa 10.000 pontos em shake, só para vocês entenderem, 1.000 pontos é 40 shake. Então, seria 400 shakes. Imagina para uma pessoa que nunca tinha vendido nada, né, Ivo? Né? Creio que você e a Sil sempre foram por os bastidores, né? Por trás daqui da. Mas, gente, olha só, quando a gente quer e a gente tem motivo suficiente, a gente faz acontecer. E eu lembro que eles começaram, pegaram todos os scripts, pegaram todos os treinamentos possíveis e começaram a colocar em prática. E antes de abrir o espaço, só apresentando os produtos para os amigos, para os conhecidos e criando estratégias ali para apresentar para um network dos amigos. Eu lembro que na época vocês venderam os produtos todos. Em quanto tempo, Ivo? Nós vendemos os 10.000 pontos em 2 meses e meio. 2 meses e meio. Que demais. Olha só, tem gente que não comprou ainda 500 pontos porque pensa assim, quando eu tiver o cliente eu vou comprar. Só que o fato de não comprar não dá senso de urgência também para poder falar com as pessoas. E aí, na verdade, hoje eu vejo, a gente visita espaço, eu visito box, você olha lá na parede assim, não tem todos os shakes, ou tem só um, não tem estrutura. Se eu não tenho estrutura para vender, para que eu tenho senso de urgência para vender? Eu vou vender quando pedir. Aí quando pedir, eu ligo para o amigo, meu amigo, você empresta para mim. Gente, você imagina se nas lojas americanas os caras começassem a ligar e perguntar, empresta para mim o Pão de Açúcar? Empresta para mim aqui o Ponto Frio, o Magazine Luiza. Não é assim o mundo dos negócios. Então, na verdade, as pessoas elas tratam o nosso negócio, que é um grande negócio, como um negocinho de que tipo assim, eu vou manter um estoquezinho, eu vou ter um pouquinho de produtinho, e aí de repente isso vira uma bola, porque eu compro pouco, lógico que eu não tenho tanta urgência, não tenho um capital parado, dedico não o suficiente, e aí também não vendo tanto, eu não ganho tanto, e aí vira uma bola, né? E essa foi uma grande lição que eu aprendi. Aí eu lembro que vocês já começaram o espaço, já entenderam o jogo e aí já foram. Como é que foi essa história aí, resumidamente? Isso. A gente teve que, na verdade, se reinventar, porque a gente não entendia nada de Herbalife, a gente não entendia nada de venda, mas a gente era muito otimista, né? Porque a gente entendeu o tamanho do negócio. A gente sabia que a gente ainda não tinha as habilidades, mas que era um processo e que a gente tinha que passar por esse processo. A gente entendeu que tinha um desenvolvimento, que tinha que estar nos treinamentos e tudo mais. E a gente foi para cima falando com as pessoas, ouvindo não, ouvindo sim, enfim. Quando a gente assistiu um grande treinamento, que era como se fosse uma extravagância naquela época, a gente enxergou o tamanho, o potencial da empresa. A gente falou, gente, é isso que a gente precisa. E a gente falou, o que a gente faz para ser sério agora? Abrir o nosso espaço. E a gente entendeu que tinha que fazer de forma profissional, né? Então a gente fez a certificação, foi aprender com quem estava fazendo mesmo, para poder fazer um espaço profissional. E assim, tudo que falava que a gente tinha que fazer, a gente fazia. Então a gente foi muito ensinável. E ser ensinável não é só você ouvir o que tem que falar, mas é você ouvir e fazer. Então, tudo que falavam que tinha que fazer na época, a gente fazia. Então, imagina, você sair de empresário para uma pessoa que, na época, era o recurso que a gente tinha de ir para a rua entregar convite. Para mim, no começo, foi uma barreira que eu tive que me superar. Então, toda dificuldade, gente, ela serve para a gente crescer. E aí, no começo, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, mas a gente entendeu que tinha um número para buscar, então tinha que ter meta. Então tinha um tal de 25 mais. Na época a gente falou, a gente vai ser esse negócio. E aí no segundo mês a gente já estava atendendo mais de 35, 40 pessoas no nosso espaço. Terceiro mês a gente virou 50 mais, a gente já estava atendendo mais de 70 pessoas. E nesse ano, com o trabalho focado, a gente chegou a atender mais de 130 pessoas
no espaço. Né? E realmente foi fantástico. E no primeiro ano, mais de 100 pessoas. Fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. Top. Parabéns, Ivo. E aí, eu lembro que vocês começaram a duplicar porque vocês fizeram uma máquina de clientes que estavam lá felizes, vocês começaram a vender esse negócio, rapidamente duplicaram, vieram o Get e vieram o bilionário, né? Um crescimento espetacular, né? No plano de marketing. Isso. É assim, o que a gente acabou aprendendo na prática, assim, fazendo o básico bem feito, as coisas acontecem. Né? Então, sem medo de ir para cima e buscar o número, a gente começou a ter muito cliente, as pessoas começaram a ver e ver muito dinheiro entrando. Então, imagina, mais de 100 pessoas, eram R$ 2.000 por dia que entrava todos os dias. Né? E as pessoas olhavam isso. Então, a Silvana, ela aprendeu a recrutar de um jeito bem interessante, que ela levava a pessoa para perto do caixa e mostrava resultado. Ou seja, a melhor forma da gente duplicar é mostrar resultado. Então, a gente tinha resultado com o produto, tinha resultado financeiro, e quando você tem resultado, você não precisa falar muito, você só mostra. Né? E aí as pessoas começaram a perguntar como que eu faço para ter um deste, e aí a gente começou a duplicar. Por quê? Porque a gente era um modelo de sucesso. Às vezes a gente quer duplicar sem ser um modelo de sucesso. Eu lembro que assim eu falava para o Marcel, Marcel, a gente está com 6 meses de negócio, não tem um supervisor ainda, lembra, Marcel? Lembro sim. Continua fazendo, continua focada, continua no teu trabalho que vai acontecer. E aí no primeiro mês que saiu o primeiro supervisor, na verdade não saiu 4 supervisores de uma vez só. Por quê? Porque tudo se acumula. Às vezes você começa um trabalho hoje e você começa a plantar, dá 3 dias, uma semana, um mês, não vem resultado, você fica frustrado e para. Mas daí que tem que continuar plantando, porque o mês de janeiro foi um mês para a gente que foi devagar do espaço. Só que a gente continuou com a mesma energia, com a mesma força, né, fazendo o trabalho. Na verdade, o mês de janeiro eu fui sozinho. Né? Vocês acumularam, né? Acumularam prospecção, acumularam o negócio, né? Pode. Se você plantar com força e entender que é um processo, e a gente tinha essa visão, né? A gente só estava preocupado com o supervisor que não duplicava, mas Top. A gente só o cliente veio como consequência. Foi espetacular. Sensacional. Ivão, vamos lá. Então, acredito muito bacana toda essa história, ou seja, antes de empresários, passou por diversos desafios, começou no negócio, se adaptou ao negócio, ou seja, você estava acostumado a ficar atrás dos bastidores, de repente foram para frente, vieram comerciantes no nosso negócio, montaram espaço, duplicaram, e aí veio a geração da internet. E você está agora firme, fazendo um apoio com a gente, com o time, e tem hoje mais de 20 anos de experiência nesse segmento. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está assistindo agora as dicas básicas do Ivo. Eu sou uma pessoa que acabei de me cadastrar, ou já estou no negócio, ou acabei de me qualificar supervisor, ou estou pensando em qualificar, quero aumentar minhas vendas, quero fazer dinheiro hoje, né? Nesse momento, está todo mundo nas casas, na internet. Quais são as dicas básicas do Ivo para a galera que quer hoje aproveitar esse mercado da internet e se posicionar para poder começar a ter resultados? Show, vamos lá. Primeira coisa é ter visão. É ter visão porque essa empresa é gigantesca e ela pode mudar a sua vida muito rápido, independente da circunstância. Então, independente da circunstância, sempre olhar lá na frente, porque não tem limites para crescer. Então, você tem que ter sonho, você tem que acreditar. A gente entrou para ser presidente e a gente falou, não importa o tempo que levar, a gente vai chegar lá. E para chegar lá vai ter muito aprendizado. Então, você já tem que ter essa consciência. Poxa, mas o que é ser um presidente? Ser presidente é um cara assim, sorridente igual o Marcel. Aô! Presidente é bom! Bem resolvido, né? Ou seja, gente, é uma pessoa que tem um estilo de vida que realmente todas as pessoas merecem. Então, é você realmente acreditar que você vai chegar lá. Mas entender que tem um processo, que tem um caminho. Segunda coisa, você colocar metas para você. Então, começa a ter metas. Né? E a gente vai para a parte prática já. Então, tenha metas, por quê? Para você perseguir. Por exemplo, esse mês, como que eu quero fechar o mês? Quanto de pontuação? Tem alguma promoção que está rolando? De repente, lançou um desafio. Eu não posso ser negligente e achar que não é para mim, que eu não quero. Tem que jogar o jogo. Então, a gente entendeu desde o começo que tinha que jogar o jogo. E o que era jogar o jogo? Primeira coisa que a gente entendeu, que tinha que ser ativo. Então,
a gente comprou os 10 mil pontos. Aí, no outro mês, a gente tinha bastante produto em casa, né? 80 potes de shake de baunilha, né? Eu lembro disso. Aí, no penúltimo mês, a gente já começou a comprar algumas coisas. Em dezembro, a gente já precisou comprar 1.600 pontos. Em outubro, a gente comprou 10 mil. Em janeiro, a gente já comprou 3.500 pontos, se eu não me engano. E daí para frente já foi sempre ativo, né? Porque a gente sabia que tinha que movimentar. Então, o compromisso em ser modelo, porque é o que a gente chama de jogar o jogo. Eu entendi porque os líderes falavam na época que a gente tinha que aprender a fazer aquela movimentação porque era atrativo o ganho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ivo. Eu fiz uma pergunta para o Ivo, como hoje, quais são as dicas básicas, né, os primeiros passos para você trabalhar aí no mundo digital. E eu adorei sua resposta, porque eu já esperava algo assim, que você já ia falar, e de repente foi como perguntar para alguém assim, como que eu dirijo um carro? E aí o cara ele pode falar assim, você entra no carro, liga o carro, você vai deixar em ponto morto, né? Lógico, para ligar o carro, e aí você vai pisar na embreagem, isso antigamente era assim, não sei se os carros, hoje tem carro assim, não sei, meu carro faz tempo que é automático, desculpa, não sei muito bem como é que é os carros não, mas enfim, e aí vou lá olhar, já tenho o retrovisor, já tenho aqui, vou, e tal, depois vou trocar marcha, acelerar, e depende se é homem ou mulher, consegue ter senso de direção, não depende não, lógico que não, é só para fazer uma brincadeira aqui, mas olha só o que ele falou. Ele falou de princípios antes de fazer. Porque antes de eu pensar em entrar no carro, é isso, eu brinquei aqui, mas meu senso de direção, minha malícia de eu saber onde eu vou andar ou não, se eu estou com a minha vista boa, se eu tenho certeza onde eu vou chegar, se eu estou com um recurso, por exemplo, que é o Waze, né, que o Waze nada mais é do que eu sei a minha meta, agora eu uso um recurso, um indicador para saber se eu estou indo no caminho. Então isso antes de eu dirigir, eu preciso aprender esses conceitos básicos, né? As placas, porque senão eu não vou saber me conduzir, senão eu vou sair dirigindo que nem maluco, né? Entender as leis de trânsito. Então que legal você ter falado isso, porque as pessoas às vezes eles querem se jogar no mundo digital, não é nada empreendedor, não tem visão, é sem meta, né? Então é sem noção, na verdade, né? Porque hoje não existe espaço para amador. Existe fases da vida que eu posso estar sendo amador ainda porque eu não tenho a habilidade necessária para ser profissional. Mas uma hora eu posso desenvolver essas técnicas, habilidades e ser profissional. Eu adorei essa introdução, Ivo. Top, bora. Arrebenta aí que eu estou gostando. Por que eu estou falando essas coisas, gente? Porque não é por acaso que o nosso espaço deu certo. A gente tinha metas. Então, a gente tinha metas mínimas de ação. E para ir para a mídia digital, a gente só está mudando o meio, mas os conceitos são os mesmos, né? É ter muitos clientes para você ter muitos consultores, para você ter muitos supervisores, para você crescer. Então, não adianta por exemplo, eu te dar uma dica de falar de script e você fazer aleatoriamente, né? Tem que ter um porquê você manda um script, um porquê você faz um bom acompanhamento, tudo tem que ter um motivo. E lá no fundo está o teu crescimento como pessoa e teu crescimento no plano de marketing. Então, é ter meta, saber onde você quer chegar e ter número. Então, para eu fazer, por exemplo, vou trabalhar com mídia digital agora e eu quero fazer 2.500 pontos, eu preciso acompanhar os meus números. E se eu ainda não sei acompanhar os meus números, eu tenho que ter um mentor, tenho que ter alguém que me oriente, alguém para eu prestar conta. Porque senão, eu lembro de um presidente que eu assisti ao treinamento, que ele falou assim, ele perguntou como eu estava vendendo, né, que é o Eli Elimelech, e foi logo que a gente comprou os 10 mil pontos, ele, como que você está vendendo? Eu falei, não, eu estou oferecendo para as pessoas, ele falou, não vai vender. Aí aquele momento eu entrei em pânico, eu falei, Jesus, como não vou vender? Ele falou, calma, você vai aprender. Então, naquele dia eu entendi que a gente tinha que ter um processo. Então, é um processo. Então, todos os dias você tem que ter um plano de execução diária. Então, não adianta eu te falar um script para você mandar para o teu cliente, você mandar um hoje, mandar um outro no domingo. Não é. É um processo. Porque, às vezes a pessoa fala, por que funciona para um e para o outro não funciona? Então, são esses detalhes. É praticamente um protocolo de uma empresa multinacional, né? Que ela tem protocolo para resolver cada caso, existe já o passo a passo, você quer dizer, né, Ivo? Legal, isso é perfeito. Aí você tem que entender que tem dois tipos de pessoas na sua vida. Tem as que são seu cliente e as que vão ser. Ponto. É quem você conhece.
as pessoas conhecem de 200 a 300 pessoas. É o que a gente chama de lista quente. E é um trabalho online que você pode fazer forte com essas pessoas agora. Até porque elas estão em casa, estão disponíveis. Então, você precisa se conectar com essas pessoas. Então, dica que eu daria para um consultor meu, para qualquer pessoa hoje, começa a se conectar com a tua lista. Tenha uma meta de contatos pessoais que você vai fazer. Gente, o WhatsApp é muito poderoso, mas usado de forma inteligente. Então, a primeira ferramenta é o WhatsApp. E ela é poderosíssima. O que você vai fazer? Tenha uma meta de pessoas que você vai se conectar, mandar uma mensagem: oi, fulano, quanto tempo a gente não se fala? E aí, como é que você está? Como é que está a vida? Começa a ser interessante, né? Se interessar pela pessoa, perguntar dela. Então, tem uma meta eu chamo de aquecer a lista, de falar, seja 2, 3, 4, 5. Esse é um ponto. Outro ponto, começa a aparecer, porque se a gente não aparece, quem não é visto não é lembrado. Começa a trabalhar o teu history do WhatsApp, é muito forte isso. Todos os seus amigos que estão na sua agenda, tem muita gente que está olhando os stories. Então, é outro ponto. É o status, né, no caso do WhatsApp. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, Ivo. Até porque deve ter pessoas assistindo aqui que conhece bem o assunto, deve ter estudado o marketing digital. Nosso assunto não é o marketing digital hoje, né? Estratégias para você fazer coisas, lançamentos meteóricos ou de repente algo poderoso. Nós estamos falando do básico, assim, eu preciso num primeiro momento ter uma noção, quais são as redes sociais interessantes de eu participar, né? Os primeiros passos no beabá ali para eu fazer, como é que funciona o Face, como é que funciona o Insta, como é que funciona o WhatsApp. Então, se você puder dar uma geral assim, 2 minutinhos, como é que funciona cada tipo de rede social, Ivo, e assim, qual é o público normal que frequenta cada uma, assim, aí para entender que tem essa questão da linguagem e tudo mais, né? Sim. O WhatsApp ele é o básico do básico, porque hoje é o que as pessoas mais utilizam. Tem também as outras mídias. O WhatsApp, basicamente, você vai usar para se conectar com as pessoas, isso é muito importante, trocar mensagem com elas, aquecer, colocar informações no seu status. E ele serve para quê? É uma comunicação direta. Por exemplo, se tiver um desafio, você for falar com essa pessoa para promover o desafio, é muito mais forte você iniciar uma conversa com ela e mandar um convite, né? Então, personalizado, isso faz muita diferença do que simplesmente enviar uma lista e convidar essa pessoa para participar. Fora isso, tem as outras mídias. Aí os principais hoje são o Instagram e o Facebook. E o que você faz no Instagram e no Facebook? A mesma coisa que você vai fazer no WhatsApp. Então, se você vai pôr um postzinho no teu status do WhatsApp, se você não entende disso, procura lá o básico do WhatsApp ou WhatsApp para negócios no YouTube. Gente, tem muito tutorial. Então, coloca básico para iniciantes e a rede social que você vai achar o passo a passo para você começar a desenvolver. Ah, mas eu não entendo nada de Facebook, não entendo nada de Instagram. Fica tranquilo. É muito simples. Se você colocar um tutorial básico, você vai aprender o básico. E outra dica, tem o curso da Herbalife também, no Centro de Aprendizado de Mídias Sociais, que dão algumas dicas. E o que você posta no Facebook e no Instagram? Mesma coisa, né? Você pode ter aqueles seus posts diários para as pessoas verem você. Isso é o básico do básico do básico, né? E começar a mostrar a sua vida. Por exemplo, não falei que o Anselmo vinha aqui me visitar e vinha tomando um chá, conversando? Ele não falava de Herbalife, mas ele estava tomando Herbalife. Então, você pode pôr um post que você está em quarentena em casa com a família e está ali um potinho de chá, alguma coisa assim. Então, as pessoas precisam ver. Elas precisam... você precisa estar presente na vida delas, na verdade, né? Então, você começa a aparecer, começa a plantar. E aí, você tem que ser interativo também. Então, no primeiro momento, você mostra, não fala só de produto, isso é muito ruim. Você vai pegar o status, colocar produto, 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 não é isso. Marcel disponibilizou umas flyers super legais para a gente trabalhar. Coloca uma por dia. Cria o hábito. Por exemplo, vai de manhã tomar seu café, pega uma flyerzinha daquela, coloca uma mensagem, coloca aquela flyerzinha falando, tomando meu café, comendo meu pudim, e vai mostrando um pouco da sua rotina. E é muito simples, não tem muito segredo. Então, as pessoas começam a ver o seu resultado, começam a ver... Gente, só coloca coisa positiva, pelo amor de Deus. Não coloca nada de coronavírus no status, não coloca nada de política no status.
Uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei é que a gente não tem partido político, a gente não tem time de futebol, né? E a gente não tem crise. Porque as pessoas, elas querem positividade, elas querem estar com pessoas que agregam. Então, tem gente que olha o meu status, por quê? Porque eu só coloco coisa boa. Se você começa a colocar coisa ruim, você repele. Então, coloca seu resultado que você está melhorando, coloca resultado de cliente, né? E divulga. E, gente, não precisa ser nada sofisticado, é simples, seja você, mas se conecte com as pessoas, comece a se comunicar com as pessoas. Tá? Então, Ou seja, as redes sociais nada mais é do que nos ajudam a falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, antigamente, para você encontrar muita gente, você tinha que ir num churrasco, num evento, numa festa, num show. Aí você tinha muita gente para falar. Do contrário disso, era pouca gente para você encontrar. A rede social te dá a possibilidade de conversar com muita gente. Ô, Ivi, se eu sou uma pessoa que não tenho muito seguidor, não era desse, nem do Instagram, nem do Facebook, eu não tenho, eu vou postar lá. As pessoas vão me ver mesmo assim? Ou eu preciso fazer algum trabalho para ganhar seguidor também, paralelo a essa rotina que eu vou apresentando no dia a dia? A primeira coisa é o seu círculo de influência. Às vezes a pessoa não tem um círculo de influência. Aí a sugestão é você começar a entrar em grupos, né? Em grupos, por exemplo, de Facebook, que a gente tem muito grupo hoje, grupos que estão relacionados com alimentação, com qualidade de vida. Aí você começa a entrar nesses grupos e começa a seguir essas pessoas. A partir do momento que você começa a seguir essas pessoas, uma parte delas começa a te seguir de volta. E o que elas vão ver? Elas vão olhar no teu perfil e ver quem é você. Por isso que é muito importante o que você coloca. Porque se ela vê um perfil só com coisa boa, só com coisa positiva, você saudável, você com estilo de vida legal, lendo um livro, praticando uma atividade física, com o time, né? Imagina aquela foto do treinamento que teve incrível, né? Que teve ontem, que teve hoje, você colocar e falar, meu, o que é esse cara? O que ele faz, né? E aí você começa a despertar curiosidade e começa a ficar presente. E aí, essas pessoas que começam a virar seus amigos, elas começam a aparecer os posts delas no seu feed, quando você entra no Facebook. Fica tranquilo se está falando algum termo aqui que você não entende, faz o cursinho básico no YouTube que você vai entender isso. É super simples. E aí você começa a curtir. Então, do mesmo jeito que você tem uma meta de tomar o seu café, de eliminar peso e tudo mais, coloca uma meta para reaquecer o contato com os teus amigos e coloca uma meta de pessoas que você vai lá curtir, que sejam 10, 15, 20, você sai disparado lá dando curtir nas fotos das pessoas, automaticamente elas vão ter uma tendência a retribuir e começar a curtir. Aí um dia você posta um pudim fit maravilhoso que você fez em casa e aí a pessoa vai curtir. E aí você começa a conversar. A partir desse momento, você começa a ampliar a tua rede de relacionamento. Então, imagina, você entra em vários grupos, procura vários grupos de região também, por exemplo. Eu estou em Guarulhos, então eu tenho que estar nos grupos daqui de Guarulhos. E aí eu começo a fazer novas amizades. E aí, quando você faz isso, você segue a pessoa, ela já te segue, você tem a liberdade de entrar em contato com ela. E o que você vai fazer? A partir daí, você começa a ter uma lista de pessoas. Aquece, gente, põe uma meta para você de 15, 20, 30 pessoas que você vai conhecer e aí você vai começar a conversar com elas. Você pode convidar para participar de um desafio virtual. Você pode convidar ela para participar de uma experiência de 3, 5 dias com kit de cliente prêmio. Ou seja, as ferramentas a gente tem. Aí a gente tem que Um aulão, né? e essa Pode forma convidar para um aulão. exatamente. No Instagram é a mesma coisa. Então você tem que colocar lá hashtags de assuntos que as pessoas seguem. Por exemplo, qualidade de vida, receita saudável. Então imagina, você posta aqueles flyerzinhos maravilhosos, mas não adianta você postar tudo de uma vez. Você tem que intercalar esses posts que são legais com coisas da sua vida, para mostrar que você é uma pessoa normal, você não é um vendedor. Né? Você é um coach que tem um estilo de vida saudável. E aí a pessoa vai ver aquelas coisas e vai chegar uma hora que ela fala, o que é isso? E se ela não falar, e você vai falar com ela. Então tem uma meta de seguir, né? Tem um protocolo, e no Instagram dá para seguir muita gente também. A gente já sabe qual que é o perfil de consumo. Então olha o material do cliente prêmio, vê o perfil que é cliente prêmio e começa a seguir esse perfil. Aí como que você segue? Você procura lá hashtag Guarulhos.
e aí você olha lá as fotos, né? Isso eu estou falando porque eu estou em Guarulhos, e começa a seguir lá as mulheres acima de 30 anos. Elas vão seguir de volta, e por isso que você precisa estar com uma mídia bonitinha. E se você está começando agora, não tem problema. Se você fizer um post por dia, pelo menos, daqui uma semana você já tem um monte de coisa legal para mostrar. Né? Mas Top. com quantas pessoas eu vou me conectar e com quantas pessoas eu vou falar. E aí é importante você ter um mentor, porque ele vai olhar isso que você está fazendo e vai te direcionar. Poxa, Ivo, com esse número de pessoas que você está se conectando e que você está falando, você conseguiu fazer um cliente para ele. Agora, imagina, se você consegue dobrar esse número, pô, consigo. Então, maravilha, você vai ter 2 clientes para ele. Por isso, o mentor é fundamental nesse processo. Top demais, Ivo. Adorei aqui as dicas. Então, só para fazer um breve resumo aqui. A gente falou aqui de 3 canais. O primeiro é o WhatsApp. Com quem você conversa no seu WhatsApp? Hoje você conversa ou mandando uma mensagem para quem te conhece e tem seu telefone, né? Ou então você põe no history do WhatsApp, né? Que é no status, que as pessoas ficam vendo a vida dos outros, né? E vê bastante, né? Então eu posso ficar colocando coisas ali. Aí falamos de Facebook. Facebook é uma linguagem que as pessoas gostam de escrever mais, né? Escrever mais, coloca vídeos, põe comentários de outras coisas, posta as coisas de fora e tudo mais. Então existe um público assim que fica mais ali, que gosta desse tipo. Então eu vou seguir, esperar a pessoa aceitar eu como amigo. Tem o lance dos... Deu uma travadinha, Marcel, agora. Travou? Travou onde? Você falou, eu vou seguir, travou. Então eu vou seguir as pessoas no Facebook, esperar elas aceitar minha solicitação para começar ali uma conversa. Oi, tudo bem? Aí eu conheci você no grupo tal que você estava lá e comecei a te seguir porque eu gostei do seu perfil, prazer. Ou seja, comecei uma amizade, essa pessoa vai ver o que você começa a postar. Não necessariamente sempre, né? Aí você começa a aumentar algumas pessoas no Facebook e seguir algumas pessoas. Aí eu posso trabalhar o Instagram. O Instagram é mais dinâmico, né? A minha timeline ali tem que estar clean. Quando eu olho no celular, as fotos... Um dos segredos do Instagram é quando a gente pega no celular as fotos que tá como principal, que são as últimas, tem que demonstrar o que é essa pessoa, né? Então, o estilo de vida quais são os assuntos que ela gosta, e as pessoas vão conectando pelos assuntos, né? Porque o Instagram, ele acaba que... Opa, tá animada aí. E o Instagram, ele acaba que... Ele é uma coisa um pouco mais moderna, tá mais em alta hoje do que até mesmo no Facebook, né? E o Instagram, ele dá pra gente 3 oportunidades. O post tradicional, os stories, que eu posso colocar a rotina, e também eu posso fazer as lives ao vivo, né? Quando eu faço uma live. Só que para tudo isso eu preciso de um público, né, Ivo? E essa parte, eu tenho a primeira opção, que é dessa maneira, que é mais orgânica, que eu vou fazendo os cliques, eu vou fazendo, ou eu tenho a segunda opção, que eu aprender a ou seja, eu pagar para mais pessoas começar a ver, e até mesmo meu público, né? Começar a ver, porque não necessariamente quem te segue te vê, né? Depende muito, né? Ivão, estamos aqui chegando ao final, estamos nos últimos 5 minutos do nosso bate-papo. Voou, hein? Foi rápido demais esse bate-papo aqui. Mas é muito legal, você deu dicas essenciais, que é o antes, que é os princípios que vale para qualquer área da vida e principalmente para essa, que é a visão, as metas, criar rotina, entender, criar um processo para depois automatizar, né? E para o YouTube, para estudar o básico de cada rede social para ser profissional. Não tem como eu ser profissional numa coisa que eu estou vendo pela primeira vez, né? E eu sei que você está fazendo um trabalho top, estou sabendo aí de prospecções, até mesmo para espaço de vida saudável, que em menos de 60 dias você já tinha mais de 1.000 pessoas engajadas no espaço, conversando, querendo consumir, né? Tudo isso significa estratégia, né? Porque aí é um quinto assunto que não dá para te conversar hoje, mas existem as estratégias digitais que eu posso criar, e aí dá para fazer um mapa mental aqui com muitas estratégias, né? Posso criar várias iscas, posso criar muitas coisas, que, enfim, aí é um assunto mais avançado das redes sociais. Mas, Ivan, não te cortando aqui, né, nesse bate-papo que tá uma delícia, eu queria que você deixasse aqui para essa galera que está assistindo agora aqui, para a gente finalizar,
mensagem que as pessoas podem fazer. Então vamos pegar quem já está no nosso negócio, né? Já não está começando, já está na rede social, está no Facebook, está no Instagram, agora sabe que está todo mundo em casa, que está nesse momento de pandemia mundial. Como é que essas pessoas agora conseguem criar mais engajamento agora para conseguir aumentar o número de seguidores aí, ou até mesmo a autoridade, melhorar a autoridade para vender, de repente, para vender o desafio, para oferecer outras oportunidades, até mesmo os nossos programas de nutrição que a gente tem de solução. Em 2 minutinhos, quais são as dicas para agora que você daria? Show. Primeira dica é ter meta. Tem que ter meta. Se você não tiver meta, você se distrai e não faz. É meta de número de pessoas que você vai falar. Então, uma dica é ter uma lista de transmissão, que é um motivo para você entrar em contato com as pessoas. Fala, fulano, época de coronavírus, pessoas estão em casa, às vezes estão sem opção. A gente decidiu criar uma lista de transmissão no WhatsApp e eu estou selecionando umas dicas assim maravilhosas que eu estou mandando para as pessoas que eu amo, que são dicas legais, de alimentação saudável, porque as pessoas estão comendo mal e isso vai trazer um problema no futuro. E eu lembrei de você e eu queria saber se eu posso te enviar essas dicas. Por exemplo, uma forma de abordar. Segunda forma, você ter uma meta de conversar e colocar, além de colocar as pessoas na lista e mandar uma dica por dia para essas pessoas, você ter uma meta de pessoas que você vai bater um papo. E aí, fulano, como é que está aí a vida em casa? Como é que estão as coisas? Pergunta, deixa a pessoa falar e ela vai perguntar de você. Você vai falar, cara, você não vai acreditar, está incrível. Estou fazendo uma nutrição ou estou começando um desafio. Tudo é um motivo para você falar de alguma coisa que é interessante para ela. E você pode falar, bom, agora que você está em casa, você tem alguma meta, alguma coisa que você gostaria de atingir, que você gostaria de melhorar? Como é que está? E aí a pessoa vai falar a insatisfação dela. Então, busque sempre a insatisfação, onde está doendo. Você fala, fulano, você está em casa, agora está maravilha, né? Quando você fala isso, a pessoa, a tendência é ela reclamar. Se ela reclamar, é seu cliente, né? Porque a maioria vai reclamar de alguma coisa. Fala, nossa, imagina, mas por quê? Nossa, tem que fazer comida, aquela coisa toda. Então, gente, nós temos a comida, a melhor comida que existe, mais barata, mais fácil de armazenar e mais prática. A gente precisa mostrar isso para as pessoas, através dos nossos posts e conversando com elas. E é o que a Carol falou hoje, é saber perguntar. Se você fizer perguntas inteligentes, você vai ter respostas inteligentes. E aí, como é que está o seu dia? Como está a sua alimentação? Como que está a sua energia? Pergunta as coisas como elas estão, coisas que a gente pode resolver. E ela vai te falar. Mas sempre quebra o gelo, coloca ela na tua lista, pergunta como ela está, inicia esse rapport, que a gente chama de rapport, quebra o gelo, bate um papo e descobre a insatisfação dela. Você atende uma insatisfação, convida ela para fazer um desafio, se ela não entrar no desafio, convida para fazer uma experiência de 3 dias, de 5 dias, enfim. É convidar através de perguntas inteligentes. Acho que nada melhor do que isso. E ter uma meta. Com quantas pessoas eu vou falar hoje, vou bater um papo e oferecer alguma coisa que eu possa oferecer para impactar e mudar a vida dessa pessoa. Não tem top demais, top demais. E é interessante deixar pronto uns scriptzinhos, porque para ser mais prático assim, não ficar puxando conversa e falando com cada um, né? Tem que ser direcionado. Não pode ser aquele papo que você vai viajar e vai ficar 1 hora com a pessoa. Tem que ser rápido. E vou dar 2 dicas. Uma é usar o WhatsApp Business, o WhatsApp empresarial, porque você já pode deixar as mensagens já padronizadas. Você digita barra, o atalho, ele já traz o texto. Então, facilita. Porque você vai perceber, se você fizer isso com consistência, que você vai ter que dar sempre muitas respostas iguais. E aí você ganha tempo. Ou, no WhatsApp convencional, tem um aplicativo que chama TextPand, que você também cria o atalho e coloca o texto. Mas, assim, tem que ter foco. Você vai conversar com a pessoa, o que você quer até o final daquela conversa? Que ele esteja na sua lista de dicas, para você estar sempre presente, e que ele entre ou num desafio que você está fazendo, ou que ele se torne o seu cliente premium, tendo uma experiência com você. Você fala assim, cara, você não vai acreditar. Vamos fazer uma experiência essa semana? Eu fiz com um fulano, com ciclano, nossa, eles amaram, está muito legal e é muito prático para você tomar o seu café da manhã, enfim. Né? Top demais! Adorei as dicas, Ivo! Vai ser show de bola. Vamos embora colocar em prática.
né? A gente tem tantas oportunidades. Agora o desafio online que a gente vai lançar para quem está assistindo hoje ao vivo. Fica ligado, mais alguns dias, vocês não têm noção do que vai ser esse desafio, vai ser explosivo, para a gente aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa sem se movimentar. Tem o grande aulão que as pessoas vão fazer também, né, com o Sérgio Bertolucci, que vai ser um sucesso. Imagina, convidar todo mundo para online, a gente fazer essa conexão, vai ter milhares de pessoas, vai ser uma doideira. Estou animado para esse momento especial, para começar todo esse processo. Ivão, estamos aqui no minuto final. Que delícia que foi esse bate-papo. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem faz parte aqui do nosso time, para as pessoas que querem vencer nesse negócio. Mensagem final, qual que é a sua expectativa para o ano de 2020 e que você pode passar para essa pessoa uma energia positiva. Show, gente. Quem já quebrou 2 vezes, né, tem certeza de que tudo passa, né? E eu estou muito contente, estou muito feliz com o momento, por incrível que pareça, a gente, desde janeiro, está crescendo, né? Nosso volume está crescendo, o número está crescendo, porque a gente está olhando para o que a gente quer, a gente não está deixando a circunstância direcionar o nosso caminho. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite nos seus líderes, acredite no seu sistema. Você é privilegiado porque você tem muita coisa boa à sua disposição. E neste momento, onde as pessoas estão falando de dificuldade, nós temos tudo o que as pessoas precisam. Nós temos a melhor nutrição e, mais do que nunca, nós temos a melhor oportunidade para as pessoas se reinventarem e saírem dessa situação. Então, começa você com força, aproveita o aulão, aproveita o desafio e tem uma meta de encher, de colocar muita gente. Mas acredita em você todo dia, escolhe um livro muito legal para você ler, cria sua rotina da manhã para ficar com energia lá em cima. O Marcel sempre falou isso, cuidar da fisiologia e acredita, vamos para cima. Eu tenho certeza que esse ano vai ser o melhor ano do nosso negócio. Acredita, você tem potencial e você merece. Vamos para cima. Isso, garoto! Isso que tem que ser. Bora lá. Top, Ivão, é isso aí. A melhor maneira da gente escrever o nosso futuro é a gente reinventá-lo, né? Então, na verdade, a gente tem aí, agora a nossa energia está canalizada para alguma coisa. Se estiver canalizada para o problema, então tem aquele ditado, né, que mente vazia é a oficina do pip, né? Então, assim, vamos embora concentrar nos livros, no desenvolvimento pessoal, em seguir coisas de inovação e vamos para cima. Ivão, eu adorei. Não vejo a hora de você estar comigo no time de presidentes para a gente desfrutar aqui de coisas especiais. Tenho certeza que isso vai acontecer. Você e a Sil merece e a gente junto vai fazer isso aí acontecer. Obrigado por hoje e vamos juntos fazer acontecer, transformar a vida de muitas pessoas e continuar inspirando as pessoas a acreditar mais nelas e virar o jogo da vida para o próximo capítulo. Obrigado, amigão. Até a próxima. Galera, é isso aí. A gente se encontra na próxima semana. Nosso papo de presidente. Adorei estar com vocês. Espero ter contribuído. Tenho certeza que você anotou um monte de informações e vamos embora voar, que a hora é agora. Eu me comovo e me sensibilizo com tudo que está acontecendo, mas de verdade, da mesma maneira que nós estamos aqui pensando em soluções, tem gente precisando cuidar da saúde, precisando não perder peso, desesperado, precisando de você que tenha confiança e atitude para ir lá falar com elas, para elas conhecerem nosso produto e a nossa oportunidade de negócio que de repente pode mudar a vida dela a partir de agora. Um grande beijo e até a próxima semana. Valeu!